Glória a Deus, meus queridos, a paz do Senhor mais uma vez. Está tudo cansado depois de um momento de louvor. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez. Amém. Glória a Deus. É sempre um privilégio, meus irmãos, podermos estar aqui reunidos. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós hoje vamos iniciar mais uma série. Antes de mais, um bom 2025 para todos vocês. Aqueles que eu não tinha tido o privilégio de poder desejar um bom ano. É sempre bom para nós iniciarmos o ano na presença do Senhor. E foi exatamente isso que nós fizemos aqui. Tivemos o privilégio de poder estar juntos na passagem de ano e podemos glorificar o Senhor, louvá-lo, colocar as nossas orações diante dele. E uma das coisas que nós pedimos é que aquilo que a Tati falou exatamente aqui, que ele vá à frente, que a sua presença vá à frente de tudo aquilo que é a sua obra. Aquilo que nós fazemos, nós não fazemos se não fosse ele fazendo. É ele quem faz todas as coisas e ele nos dá a possibilidade e o privilégio, mas não só o privilégio, a responsabilidade de nós podermos com ele, junto com ele, trabalhar para a sua obra. Amém? Então nós dedicamos e estamos a dedicar o mês de janeiro na presença ou a busca pela presença do Senhor. Estamos inclusive a fazer devocionais diários, já iniciamos um novo plano de leitura anual e temos alguns irmãos que estão a dedicar tempo para trazer uma palavra a partir daquilo que nós temos lido. Hoje, inclusive, foi o nosso irmão Eliab que trouxe a palavra. Estamos a reunir online todos os dias para aprendermos um pouco mais das Escrituras. E todos vocês são convidados a participarem connosco também deste propósito. Estamos em oração, estamos em jejum, estamos neste propósito de devocionais para que realmente seja esta busca incessante e constante da presença do Pai, porque é Ele quem faz todas as coisas, porque se Ele não for, eu não vou. Se Ele não for à frente, eu não vou. Então, meus queridos, quem desejar pode estar connosco também, juntamente, engrandecendo o Senhor através das Escrituras. Amém? Vamos só orar para que esta palavra, e vamos iniciar realmente mais uma série, mesmo com esse tema, busca pela presença, em busca da presença. Amém? Paizinho, nós te queremos dar graças, Senhor, por este momento maravilhoso em que podemos estar em comunhão, em família, e que podemos, Senhor, exaltar o Teu nome acima de todo o nome. Senhor, se aqui estamos é porque nós um dia fomos resgatados, retirados das amarras do pecado e hoje nós somos livres, não para viver a nossa vida, mas para viver a Tua vida. A vida em abundância que Tu nos tens dado. Obrigado, Espírito Santo, por seres habitação em nós, por habitares dentro de nós e por constantemente nos estares a transformar à imagem e semelhança de Jesus. E é isso que nós queremos. Nós queremos que a vocação da igreja, que se é tornar à imagem e semelhança de Jesus, isso seja refletido em todos os ambientes em que nós estamos inseridos. Deus, que a Tua palavra hoje venha a ser pregada segundo a Tua vontade, que nós possamos interiorizar todo o conhecimento, porque cada dia que estamos aqui, cada vez que estamos aqui, 52 vezes por mês que estamos aqui neste lugar aos domingos, nós queremos dedicar a ouvir aquilo que Tu tens para nos dizer, a realmente penetrar em nossos corações, a realmente nós mudarmos a nossa vida segundo aquilo que as Tuas Escrituras nos ensinam de como nós devemos nos comportar. Então, Senhor, que Tu nos ajudes nessa transformação, nessa busca pela Tua presença e que Tu, Senhor, sejas o maior alvo, o centro da nossa vida, o pilar, o fundamento, tudo aquilo que rege a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, que sejas somente Tu e as Tuas Escrituras. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Fala connosco, Senhor. Nos orienta, nos admoesta, nos exorta, porque nós precisamos da Tua vontade a ser exercida em nós, porque é boa e agradável vontade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, vamos abrir Filipenses, capítulo 2, verso 12 ao 18. Nós vamos falar sobre alguns temas ao longo deste mês, também, relacionados com a presença. E hoje eu quero dedicar, ou vamos dedicar tempo
a ler sobre aquilo que Paulo nos exorta nestes versos. Então, Filipenses, capítulo 2, versos 12 a 18. Eu estou com a NVI, está bem, Carol? E diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. E estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Então a exposição que eu quero trazer hoje vem no sentido de nós entendermos do que realmente significa aquilo que Paulo ele falou aqui no verso 12, que é pôr em ação ou então desenvolver a salvação. O que é que significa a salvação para um cristão? E nós estamos a desenvolver esta série em busca da presença para nos levar a uma reflexão de santificação nele. Okay? Tudo aquilo que nós iremos fazer ao longo deste mês é para que nós possamos refletir que somente em sua presença é que nós conseguimos ser santificados. Então nós iremos abordar alguns temas e hoje eu quero abordar o tema sobre o que significa a salvação para nós, que agora somos livres e que realmente os nossos corações sejam incendiados por essa busca, uma busca mais intensa, uma busca constante, uma busca intencional da presença do Senhor. Amém? Porquê? Porque quando nós estamos na presença do Senhor, são gerados em nós frutos para a sua honra e para a sua glória. Há algo que emana de nós, que sai de nós, que mostra quem o Senhor é. Mas é somente em sua presença que nós conseguimos buscar isso. Então, meus queridos, eu vou trazer 4 pontos sobre esta passagem que eu li, está bem? Os nossos amigos, os nossos irmãos ali da mídia vão passar os 4 pontos seguidinhos comigo para que vocês possam tomar notas e retirar ensinamentos práticos para aquilo que Paulo nos quer ensinar ainda hoje através desta palavra. Amém? Amém? Estais despertos? Estais despertos, irmãos em Cristo? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós já tivemos uma série sobre esta carta. Como nós sabemos, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, num contexto um pouco difícil da sua vida, né? Nós sabemos que Paulo, ele quando escreveu esta carta, ele estava preso, né? Ele estava preso e estava em algumas circunstâncias deploráveis que era o que existia na altura nos cárceres. Mas é interessante que o tema principal ou a nota dominante desta carta é a alegria triunfante. Ou seja, nós conseguimos fazer um contraste de quantas vezes Paulo fala alegrem-se, usa a expressão alegrem-se para a igreja de Filipos, podemos fazer um contraste de todo o sofrimento que ele estava a passar dentro de uma cadeia. Muito provavelmente nós já expressamos isto, já falamos isto, mas é bom sempre relembrarmos, se fôssemos nós talvez a estar nesta situação, muito provavelmente nós iríamos estar a olhar para nós mesmos naquela situação em que nós estávamos inseridos. Mas é interessante que Paulo, ele expressa o contrário, ele expressa uma alegria extrema no Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que realmente Paulo ele era alegre e feliz mesmo em circunstâncias difíceis. Porque até nós lemos que aqui no verso 17, Paulo ele vai dizer: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm.
até parece que Paulo ele está a dizer que naquele momento ele estaria a ser entregue como sacrifício para alguma coisa. E nós sabemos que Paulo ele constantemente estava a ser preso. Constantemente Paulo, o perseguidor, ele passou a ser o perseguido, não é? Paulo, o grande apóstolo que transformou toda aquela região ali e que abriu, ou vamos dizer assim, plantou várias igrejas. Aquele homem que mesmo em circunstâncias difíceis, ele agora dizia, alegrem-se no Senhor. Mas porquê é que Paulo ele era tão feliz e tão alegre, mesmo sofrendo estas circunstâncias? Porque em Paulo havia uma ardente expectativa da iminente volta de Cristo. E era nisto que ele estava totalmente centrado, na iminente volta de Cristo. E por isso é que Paulo ele estava alegre. Os seus olhos não estavam fixos nesta terra. É até interessante que Paulo ele diz que se a vossa fé em Cristo Jesus está nas coisas que vocês vivem aqui nesta terra, vocês são os mais infelizes dos homens. Porquê? Porque os seus olhos estavam fixos na eternidade. É claro que ele não negligenciava toda a missão que ele estava a fazer no presente na terra. Ele usava da sua vida para que o evangelho avançasse. Mas a verdade é que os seus olhos eles continuavam fixos naquele que é o nosso Redentor. Amém? Então a sua alegria, e é exatamente isso que com toda esta carta ele queria trazer para a igreja de Filipos e que ele quer trazer para nós também. Todo este livro, ele é atemporal, ele serve para os dias de hoje. Então, quando nós lemos o que Paulo está a dizer para mim, Rui, que está a dizer para o pastor Carmelo, para todos nós, é que nós fixemos os nossos olhos não naquilo que nós vemos, mas que fixemos os nossos olhos naquilo que não se vê, naquilo que é eterno, naquilo que é duradouro. Porque as coisas que nós vemos, elas perecem, elas se desvanecem, mas aquilo que é eterno permanece. Amém? Então, eu quero trazer, meus queridos, 4 pontos com este desenvolvimento destes versos para que nós possamos ser orientados e exortados no que significa receber a salvação ao nós sermos salvos, ok? O primeiro ponto é o seguinte: o desenvolvimento da salvação não retira a nossa responsabilidade. É interessante que normalmente quando eu preparo a pregação eu vejo várias traduções, para eu não cair no erro de usar só uma tradução. E quando vemos várias traduções, existem palavras que vão sendo diferentes quando nós vamos lendo. Mas é claro que o sentido ele permanece lá. Mas as palavras são usadas palavras diferentes às vezes para significar a mesma coisa. E é isso que a língua portuguesa tem de diferente com as outras línguas, não é? Que usam muitas palavras para significar a mesma coisa. A gente fica um bocado confuso, não é? Então, quando nós observamos os versículos que nós lemos, nós entendemos algo muito interessante e que às vezes nos pode escapar a olhar. Quando nós lemos o verso 12, ele diz assim, na minha NVI: ponham em ação a salvação de vocês. Mas existem traduções que dizem desenvolvei ou desenvolvam a vossa salvação. E quando nós lemos ambas as traduções, ou ambas as palavras, ambas as expressões, pode-nos levar a 2 interpretações diferentes. Porque aqui diz ponham em ação e na outra diz desenvolvam ou desenvolvei. Quando é utilizado o termo desenvolvam, nós podemos cair no erro de pensar que existe uma necessidade de desenvolvimento da própria salvação. É como se houvesse vários estágios de evolução da própria salvação, que já nos foi dada. Por exemplo, eu hoje tenho a salvação, tenho uma salvação pequenina, daqui a 10 anos eu vou amadurecer, tenho uma salvação maior, daqui a 70 anos eu sei que eu serei salvo. Eu tenho a certeza que eu vou ser salvo e tenho a plena salvação. Então, o desenvolver a salvação pode nos levar a pensar que há necessidade de vários estágios da salvação para nós termos a certeza que fomos salvos. E quando nós olhamos para a expressão ponham em ação, nos leva talvez a outro tipo de interpretação. Leva-nos a entender que a salvação faz algo em nós que depois gera algo que evidencia essa salvação. Porque ponham em ação a vossa salvação. É algo que, quando nós somos transformados por essa salvação, gera algo, frutos, algo externo. Mas apesar de estas 2 expressões serem diferentes, como eu falei, elas querem direcionar o leitor num só sentido, num só caminho. Que realmente a salvação ela é desenvolvida, realmente a salvação é um processo, mas não um processo como eu falei. É um processo no sentido de que continuamente nós agora produzimos,
que nós agora continuamente nos esforçamos. Nós agora não somos inativos nem passivos. Ou seja, nós tomamos agora parte ativa. Quer dizer que nós avançamos com determinação, como o Paulo fala. Avançar com determinação como quem corre uma corrida. Nós não somos mais inativos a partir do momento que somos salvos. Nós agora fazemos parte de algo. Precisamos de exercer algo. Nós sabemos que nós recebemos a salvação de graça. Amém? Amém? Isto é uma propriedade gloriosa que o Senhor nos dá de graça para nós. Isso não é novidade nenhuma. Mas nós fomos realmente comprados por um alto preço. Foi necessário que o próprio Deus descesse dos altos céus. Como eu falei na última vez que eu preguei, Ele já se humilhou só por se tornar ser humano, muito mais por sofrer aquilo que nós sofremos hoje em dia. As coisas básicas do dia a dia, o próprio Jesus sofreu por ser Deus encarnado. Mas Ele entregou o seu Filho morrendo na cruz, então Ele pagou um alto preço. Mas para nós foi-nos dado uma dádiva gloriosa de graça, porque nós não tivemos que fazer nada. Ele nos deu, simplesmente Ele nos dá. Ok? Mas o que Paulo ele está a dizer é que, ou nos está a exortar, é que nós precisamos de cultivar essa salvação. E apesar da salvação nos ser dada de graça, isso não anula a nossa responsabilidade. Este é o primeiro ponto. Apesar de nos ter dado tudo de graça, a salvação, o acesso a Ele, nós também temos uma responsabilidade a exercer. A verdade que Paulo nos quer trazer é esta. Salvação é uma obra exclusiva de Deus. Mas isso não significa que ficamos passivos nesse processo. A graça de Deus não pode ser uma desculpa para nós não fazermos nada. Pelo contrário, a salvação é uma forte razão para que agora nós façamos tudo. Nós, os santos, meus queridos, os salvos em Cristo Jesus, agora somos cooperadores para com a obra de Deus. Amém? Então nós, a partir do momento que somos salvos, nós não somos inertes, nós não somos inativos. Nós somos agora aqueles que se posicionam como salvos, como santos, que agora adentram numa família, adentram numa missão, adentram numa obra, vamos dizer, adentram numa empresa e agora nós temos que trabalhar. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos leva a cabo. Amém? Então, nós não cultivamos a salvação para possuir a salvação. Ok? Mas nós cultivamos a salvação porque já possuímos a salvação. Amém? Glória a Deus. Então, quando Paulo fala-se para nós cultivarmos, e cultivar é basicamente trabalhar a terra. Para quê? Para que a terra ela depois comece a produzir o quê? Fruto. Ela começa a gerar alguma coisa. Então, cultivar a salvação é exatamente isso. É nós que sabemos que somos salvos, buscarmos a presença do Senhor, preparar esse lugar que é a presença do Senhor, preparar esse lugar que somos nós, para que agora gere frutos a partir de nós, para a honra e glória do Senhor. Amém? E a salvação ela é a razão para nós cooperarmos na obra de Deus. Então, se há uma grande razão para que nós cooperemos na obra de Deus, é porque nós somos salvos. E nós nunca, eu já disse isto a última vez que eu preguei, o óbvio, ele é muito óbvio, mas ele precisa de ser constantemente relembrado. Mas irmãos, nós somos salvos, sim, mas isso não é um fim em si mesmo. Nós agora somos levantados, erguidos para fazer algo para o Senhor. O Senhor nos diz que nós somos salvos e nós agora somos gratos, mas a salvação, nós não buscamos fazer coisas para ser salvos. Nós agora fazemos coisas para agradar o Senhor que nos salvou, para amar o Senhor que nos salvou, para que Ele seja glorificado porque Ele nos salvou. Se nós realmente ainda ficamos inertes, passivos, inativos perante um Deus que nos salvou, cara, nós não somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em nós. Nós ainda não somos gratos, ainda não caiu a ficha. Não é? Ainda não caiu a ficha de que, uau, o Senhor me salvou, eu agora preciso ao máximo de usar a minha vida, principalmente para que outros saibam, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Honra e glória somente ao Senhor. Amém? E quando nós olhamos, meus irmãos, para o contexto desta igreja, uns versos atrás, no capítulo 1 e nos versos anteriores, nós vemos que havia um problema de relacionamento horizontal entre os irmãos.
Então, quando ele fala para nós desenvolvermos a salvação, devido a estas desavenças e quesílias que estavam, rivalidades que estavam a haver entre os irmãos, este desenvolvimento não é somente um desenvolvimento da salvação individual, mas é um desenvolvimento da salvação para um bem coletivo. Para que o coletivo ele possa crescer na missão de Deus. Para que o coletivo possa crescer na obra de Deus. Amém? Nenhum de nós faz a obra do Senhor sozinho, a solo. Amém? Tudo aquilo que nós desenvolvemos a partir da nossa vida é desenvolvido para um coletivo. E é este o contexto que ele quer trazer. Desenvolvei ou ponham em ação a vossa salvação. Vocês têm agora uma responsabilidade. E essa responsabilidade irá gerar frutos em vocês, no meio de vocês, para que outros venham a conhecer e para que o meu nome seja glorificado. Amém? E isto tudo é para que haja bem-estar e saúde dentro do corpo de Cristo. Porque o Senhor ele não se agrada dessas desavenças e dessas rivalidades que às vezes o corpo de Cristo. Meus irmãos, como eu disse, a Bíblia ela é atemporal porque os mesmos problemas que estes irmãos passaram, hoje em dia a igreja do Senhor continua a passar. Não é novidade para ninguém. Ninguém vai inventar a roda. Os problemas são os mesmos. Porquê? Porque o homem é o mesmo pecador. Amém? Segundo ponto, meus queridos. Então, o primeiro ponto, como eu falei, a salvação, o desenvolvimento da salvação não retira de nós a nossa responsabilidade. Amém? Somos agora homens e mulheres de Deus, ativos na sua obra, que permanecem na rocha de fundamento, para exercer e glorificar o seu nome. Amém? O segundo ponto é a posse e o desenvolvimento da salvação produzem reverência e não relaxamento. É o mesmo verso, o verso 12, porque ele diz, Paulo, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Amém? Quando Paulo ele nos alerta e nos exorta a desenvolvermos a nossa salvação, ele nos exorta a que nós tenhamos temor e tremor. E quando se fala em temor, não é para gerar em nós um medo de que o Senhor nos vai castigar. Okay? Não é esse tipo de temor que o Senhor ou que Paulo quer nos exortar a que nós tenhamos. Mas é para que tenhamos um temor de ofendê-lo e de desagradá-lo. Okay? De entender que com as nossas ações e com as nossas palavras e com o nosso coração, nós podemos ofendê-lo e desagradá-lo. É nesse sentido que Paulo nos está a chamar a atenção. Tenham temor. Depois do próprio Deus, Criador de todas as coisas, nos ter amado, dando o seu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar, a nossa atitude, meus queridos, na presença de Deus, deve de ser de reverência e profundo respeito e de extrema sensibilidade à sua vontade. Amém? Por isso é que quando nós adentramos ou estamos na presença de Deus, e é interessante quando se fala sobre a presença de Deus, porque nós sabemos que Deus, a presença dele está em todo lugar, não é? E nós podemos buscá-lo em qualquer lugar. Mas quando nós intencionalmente buscamos a sua presença, é um lugar de reverência. Moisés, tira as tuas sandálias porque este lugar é santo. Nem as sandálias poderiam estar ali naquele lugar. Amém? Então, quando nós entendemos isto, o temor ela é uma espécie de ansiedade para fazer o que é certo. Vamos pôr assim nestas questões. Temor é uma espécie de ansiedade de fazer aquilo que é certo diante da presença de Deus. E o problema de hoje em dia é que as pessoas não têm esse senso de temor e as pessoas já não tremem na presença de Deus. E isto é um facto. Nós negligenciamos essa reverência ao nosso Senhor. Eu lembro-me do Ião dizer várias vezes que quando nós dizemos o nome de Deus em vão, nós estamos a faltar ao respeito ao Senhor. Só porque nós dizemos o nome de Deus em vão. Agora imaginem com todas as atitudes que às vezes nós temos. Muitas vezes nós não somos íntegros diante da presença de Deus. E isso ofende e desagrada ao nosso Senhor. Amém? Então, eu quando comecei a estudar sobre os puritanos e toda a reforma, eles usavam uma expressão que era muito interessante, que era, eles falavam de uma agonia de arrependimento. Sabem quando vocês estão arrependidos de tal maneira que dá uma agonia, que vocês não conseguem mais parar de chorar?
Parece que o mundo está a acabar por causa do vosso arrependimento. Isto é que é o verdadeiro avivamento, meus queridos. Não é um momento de êxtase, não é um momento de esbracejar, mas é um momento de profundo arrependimento que entra e penetra no mais profundo do nosso coração, que faz uma mudança tal em nossa vida que existe uma agonia, uma tristeza profunda, uma dor profunda de que eu ofendi o meu Senhor com toda a minha vida. Amém? E os puritanos tinham muito essa sensação de uma agonia de arrependimento. E quando nós olhamos em alguns avivamentos que houve, algumas igrejas do passado, vemos esse relacionamento que a igreja desejava ter com o Senhor. Pessoas que se rendiam, se prostravam literalmente, se jogavam no chão porque elas queriam mostrar reverência, não simplesmente por uma expressão externa, com um coração vazio, mas realmente um coração cheio daquela agonia de arrependimento de: Senhor, eu não sou digno de estar em Tua presença. Quantas vezes é que nós paramos no nosso dia-a-dia só para estar na presença do Senhor? Vocês lembram-se quando foi a última vez que vocês buscaram tão incessantemente o Senhor? Eu acho que o primeiro amor que Apocalipse fala, falha muito em nós. Porque nós deixamos de ter esse primeiro amor do Senhor, daquela angústia de buscá-lo, de devorar as Escrituras, de querer conhecê-lo e ser conhecido por Ele. E muitas das vezes falta-nos isso, em maior parte da nossa vida. E é isso que nós precisamos de resgatar. É entender que quando nós estamos na presença do Senhor, que basicamente é o nosso dia-a-dia, nós precisamos de ser íntegros, de prestar reverência ao Senhor. Amém? Quando é que foi a última vez, meus queridos, que nós pranteamos na sua presença? Porque nós ofendemos ao Senhor. Quando foi a última vez que em nós foi gerado um profundo senso de arrependimento na sua presença? Meditem na vossa mente. Quando é que foi a última vez que isso aconteceu? É interessante que uma vez estava a falar com uma irmã da Maia e estávamos a expressar este sentimento. Até foi num pequeno grupo, quando eu liderava o pequeno grupo da Maia. E estávamos a expressar este pensamento de que quando nós fomos resgatados pelo Senhor aquela primeira vez, aquele primeiro amor, parecia que tudo aquilo que nós fazíamos de errado a gente se babava a chorar. Havia um profundo arrependimento em nosso coração pela mais ínfima coisa que a gente fazia. E hoje em dia, nós voltamos a fazer todas essas coisas e parece que a gente está insensível a essas coisas. A gente deixou de ser sensível a essas pequenas coisas. Acabamos por ter um coração inerte, um coração insensível àquelas coisas que antes nós sabíamos e sabemos que ofendem ao Senhor, mas que continuamente nós deixamos gerar como um pecado de estimação. Que a gente não mais tem aquele quebrantamento, aquele arrependimento. E eu lembro-me, a minha esposa é a prova viva de que, eu já falei isto várias vezes, não se choquem quem ainda não conhece, eu já falei isto na Quinta da Paz até para os jovens, mas eu era um viciado em pornografia quando era jovem. E eu fiquei tempos e tempos sem consumir pornografia. Comecei a namorar com a minha esposa estava a dormir no quarto de hóspedes, eu estava a dormir no meu quarto, e na madrugada, a Kelly ouviu os meus prantos no meu quarto. E a Kelly foi a correr perguntando: o que é que se passa, o que é que se passa, o que é que se passa? E eu contei-lhe: eu voltei a consumir pornografia. Mas chegou uma altura na minha vida que eu caí e voltei a consumir. Não derramava uma lágrima. Uma lágrima. Porquê? Porque o meu coração não estava conectado ao Senhor. Desinteressei-me pela presença do Senhor. E eu fiquei inerte. Meu coração ficou inerte. Então entendem o paralelo de um cara, um homem, que passou imenso tempo sem consumir, ofendeu o Senhor, derramou-se em prantos por arrependimento, mas que depois caiu, passado uns tempos, voltou a consumir, e tudo isso voltou a ser gerado como um pecado de estimação, e o meu coração ficou inerte. Eu ofendi ao Senhor, eu sabia que ofendi ao Senhor, mas o meu coração não estava para aí virado. Amém, meus queridos? Então, para mim não é fácil contar isto, mas é bom nós contarmos. Meus irmãos, não sou santo. Santo é aquele que está lá nos céus, meus queridos. Eu falo muitas vezes ao pessoal que eu vou discipulando: vocês têm que estar preparados para eu
um dia vos ofender ou eu um dia não ter a melhor atitude para convosco, porque eu sou pecador também, meus irmãos. Mas nós estamos aqui para que nós possamos, em nome de Jesus, buscar a sua presença e podemos nos tornar homens e mulheres melhores. Amém? Então, meus queridos, a posse e o desenvolvimento da salvação precisam produzir essa reverência em nós, meus irmãos. Amém? Se nós compreendemos porque é que somos salvos, como é que nós fomos salvos e para o que é que nós fomos salvos, isso produzirá em nós um estado de reverência extremo. Amém? Caso contrário, nós iremos continuar a viver esta vida de ofender e desagradar a Deus. Então é isso que significa desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. É entender que eu estou a desagradar ou eu posso desagradar com as minhas atitudes e com as minhas palavras e com o meu coração. Integridade, meus queridos, quando nós vemos Noé, um homem íntegro, ou Enoque, nós vemos pessoas justas e pessoas íntegras, e quando fala sobre integridade, não fala só sobre um homem que demonstra a sua santidade àqueles que estão à sua volta, mas é aquele que tem santidade no seu secreto. É aquele que quando ninguém está a olhar, ele se mantém íntegro àquele quem é Jesus, àquele quem é o Senhor. Amém? Então, meus irmãos, isso precisa de gerar em nós reverência. Entender porque é que fomos salvos, como é que nós fomos salvos e para o que é que nós fomos salvos. Isso deve de gerar em nós uma reverência extrema nas nossas vidas. Amém? E isto não pode só ficar por palavras, meus irmãos. Isto tem que ficar por ações e transformação no nosso coração. Peçam isso ao Senhor, para que o Senhor nos possa libertar desta vida, muitas das vezes corrida, sem tempo para o Senhor, sem tempo para as questões do Senhor, sem relacionamento com o Senhor, e nós não vemos aquilo que nós precisamos de fixar os nossos olhos, que é quê? No alto, nas coisas que não se veem, nas coisas que são eternas. Bem? O terceiro ponto, meus irmãos, está no verso 13, que é o desejo ou o querer pela salvação. E a continuação do processo da salvação é a obra de Deus em nós. Ele vai dizer no verso 13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer, ou seja, o desejo, quanto o realizar, ou seja, o desenvolvimento, a continuação do processo da salvação. É bem Ele quem efetua o querer, tanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. É interessante que no primeiro devocional que nós tivemos, que tivemos a expor o capítulo 1 ao capítulo 3 de Gênesis, e eu falei, abordando ali um pouco sobre o capítulo 3, que o ser humano em si mesmo não tem desejo por Deus. O ser humano por si mesmo, ele não deseja a Deus. Infelizmente o pecado não nos leva a Deus. Pelo contrário, ele nos afasta de Deus e nos impede de alcançar a sua presença. Nos impede de desejar o Senhor, de desejar a sua presença. Então, não há em nós nenhum desejo por Deus e pela sua obra. Não há. Porque nós temos a natureza pecaminosa. Mas como é que nós desejamos a sua presença e a sua obra? Somente através dele próprio. O nosso desejo por ele tem que ser vindo dele. É só buscando a sua presença que nós começamos a desejá-lo. Interessante que um irmão veio-me perguntar, Rui, eu não tenho forças para buscar de novo o Senhor, eu não tenho forças para orar, para ler as Escrituras, e eu, meu irmão, não perde tempo, vai orar e ler as Escrituras. Há uma responsabilidade que nós temos, há uma decisão que nós temos que tomar, e é só na presença dele que esse desejo vem, porque nós, pelas nossas próprias forças, não desejamos o Senhor. É preciso que o Espírito de Deus nos conceda esse desejo. E é só nos aproximando de Deus. Parece que é difícil, parece que é contraditório, parece que é... Como é que eu vou pôr isto? Parece que nós não temos capacidade ou que em nós não há uma possibilidade de nós buscarmos ao Senhor ou desejá-lo. Mas realmente não há, meus irmãos. Não há. A nossa natureza pecaminosa nos impede. Todos aqueles, inclusive, não sei se vocês já pregaram para pessoas que não conhecem a Cristo, que muitas das vezes dizem, eu não preciso de ser salvo por Deus. Eu não preciso ser salvo por Deus.
acham que isso é desejar o Senhor? Não. É a sua natureza pecaminosa, é a natureza caída. É ele estar ligado aos seus desejos e às suas vontades. Então nós e nós mesmos, pela nossa natureza, nós não desejamos ao Senhor. Amém? Paulo está a ser claro. É ele quem opera tanto o querer quanto o realizar. Tudo provém dele. Amém? Então, a partir do momento, meus irmãos, que nós caímos no abismo do pecado, nós não temos condições de sair dele pelos nossos próprios esforços. E o mais preocupante, como eu falei, é quando muitas das vezes pessoas dizem que não querem conhecer a Cristo e que não precisam de ser salvos e alcançados pela sua graça. Amém? Porque é isso, a nossa natureza nos condena. Há uma ignorância que as pessoas não reconhecem. Há uma ignorância nas pessoas e elas não conseguem reconhecer a bondade do Senhor, o amor do Senhor. E muitas vezes isso nos choca. Claro que nos choca, porque nós conhecemos. A nós nos foi revelado por meio do Espírito que Ele é o Salvador, que nós fomos salvos. Mas há pessoas que estão ignorantes a isso. Estão com o coração fechado, estão com o coração ainda em pedra, como a palavra de Deus fala. Então em nós, claro que nós desejamos. Porquê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas quando nos falta as forças, onde é que nós temos que ir buscar para que voltemos a desejá-lo? É nele. É somente nele. É junto com a igreja que nós conseguimos nos levantar, ganhar forças para que nós possamos desejá-lo de novo. Amém? Amém? Então ele diz que mesmo não só em desejá-lo, mas também em realizar, ou seja, no desenvolvimento da nossa salvação. Então, mesmo nesse desenvolvimento, nós temos de ter a consciência de que é Deus que está a operar em nós mediante o seu Espírito. Se não fosse essa transformação do Espírito em nós, jamais teríamos a livre vontade e desejo pelo que é celestial e pelo que é eterno. Sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos fazer nenhum progresso, meus irmãos. Nós não conseguimos amadurecer, nós não conseguimos fazer nada de bom. E nenhum pecado pode ser vencido. Somente por meio da ação de Deus em nós, podemos superar o mal e praticar o bem. E tudo aquilo que realizamos de bom, não temos credibilidade em nada disso. Porque tudo provém de Deus. Eu sou bom naquilo que eu faço para a obra de Deus. Tu não és bom, tu és mau. Quem te deu essa capacidade foi o Senhor. O Senhor, pela sua graça, te capacitou. E todos os bons frutos que tu geras provêm dele. Glórias e honra somente a Ele. Amém? Então todos os dons, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, tudo isso vem de Deus. Para quê? Para que nós, agora inseridos neste corpo, nós possamos fazer a perfeita e agradável vontade dEle. E a verdadeira vida cristã, por isso é que o Paulo ele fala para desenvolvermos, é nós não permanecermos no mesmo lugar. Porque nós vemos que o Rui que se converteu em 2009 não é o mesmo Rui que está aqui agora em 2025. É necessário um desenvolvimento da nossa maturidade. E se nós ainda continuamente somos pessoas, ou vemos pessoas que já estão há 20 ou 30 anos dentro de um corpo que continuam as mesmas crianças, há algum problema. Há algum problema. Eu não consigo entender isso. Sou sincero. Porquê? Porque eu preciso de desenvolver a minha maturidade. Eu não posso ser sempre a criança que está à espera que alguém me dê leite. Eu não posso ser sempre a mesma criança que está à espera que alguém me dê uma palavra. Cara, busca o Senhor. Lê a palavra. O Senhor ele está totalmente aberto a te receber e a ouvir e a falar contigo. Tu tens que deixar de ser criança na espera que alguém faça algo por ti. E isso dói. Não é só eu não compreender, mas isso dói no meu coração. Entendendo que homens e mulheres que poderiam ser muito mais dentro do corpo de Cristo e dentro da obra de Cristo, continuam as mesmas crianças buscando o leite materno. Paulo nos adverte isso. Deixem o leite materno. Comecem a comer comida com consistência. O que é comida com consistência? Busquem vocês próprios as Escrituras e busquem vocês o lugar de santidade. Não esperem que outros façam isso por vocês. Amém? Então eu quero e desejo mesmo que nós sejamos uma igreja que realmente
expresse essa maturidade diante do Evangelho. Expresse essa maturidade. Que não fiquemos estagnados, mas que nós seja sempre um processo crescente. É claro que o processo ele decresce um bocadinho, a gente volta para trás, mas sempre nós avançaremos. No final das contas, nós sempre estamos a passos e passos, nem que sejam lentos, mas nós estamos a crescer. Amém? E isso só advém, meus queridos, de permanecermos num vivo e ativo relacionamento com Deus. Sem isso, nada conseguimos fazer. Amém? O último ponto é a salvação é demonstrada por intermédio de relacionamentos e conduta transformados e de um testemunho notável. Verso 14 está aí, não está? Tá. Verso 14 ao 16 diz o seguinte: façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Então, a primeira coisa que nós vemos, a salvação é demonstrada por intermédio de relacionamentos transformados. Amém? E isto está aqui no verso 14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Como eu falei anteriormente, esta igreja estava com problemas de relacionamentos entre os irmãos. Discussões constantes, problemas constantes entre eles. E a verdade é que eles trabalhavam juntos na obra, mas eles não tinham sintonia alguma entre eles. Então cada um fazia aquilo que achava que era o ideal e cada um fazia como queria. Amém? Eles faziam a obra, mas eles não estavam em sintonia, eles não estavam unidos na obra de Deus. A igreja estava dividida. Então o que é que Paulo faz? Paulo exorta para que eles não se queixassem, ou então em algumas traduções murmurassem, tá? E nem entrassem em discussões. Algumas traduções falam em contendas. Então, basicamente, uma atitude é uma atividade interna que advém da mente e do coração, que é o murmurar, é o se queixar. E nós já sabemos que tudo aquilo que desce para o coração, ele um dia vai ser exteriorizado. Né? Então a pessoa murmura e depois ela vai exteriorizar como? Numa discussão. Né? Então a discussão ela faz parte de uma atividade externa que nós conseguimos visualizar e conseguimos ouvir. Né? Que discussão elas são palavras muitas das vezes lançadas ao vento sem edificação nenhuma. Então são estes dois pecados que cobrem tanto os nossos pensamentos, a nossa mentalidade, quanto as nossas ações em relação às pessoas que nos rodeiam. No que toca à murmuração, meus irmãos, ou então, na minha tradução, às queixas, por vezes nós parecemos o povo de Israel. Porquê? O povo de Israel saiu do Egito e reclamou. Murmurava, só murmurava, só murmurava. Deus os abençoava porque eles murmuravam. Tenho sede, tenho fome. E Deus dava-lhes água, Deus dava-lhes comida. Cara, já estou farto de andar aqui, 40 anos aqui à volta do deserto. E Deus os abençoava e eles continuavam a murmurar. E muitas vezes acontece isso. Nós constantemente murmuramos. Deus nos abençoa, mas falta sempre alguma coisa. Falta sempre alguma coisa. E Deus vai lá, meu querido, não murmura. Eu te abençoo. Mas mesmo assim o Senhor nos volta a abençoar e está sempre alguma coisa que não está bem. Há sempre alguma coisa que a gente consegue visualizar. A gente é incrível a interpretar as coisas pequeninas que o Senhor não nos dá. Mas a interpretar as Escrituras a gente não quer nem saber. Mas ver as coisinhas pequeninas que nos faltam, nós temos que ai Deus, eu queria tanto aquilo. Eu queria tanto ser abençoado daquela maneira, Pai. Eu queria tanto aquilo. E o Senhor já nos tem abençoado. E no que toca às discussões, nós por vezes, não é só nos casais, mas é também entre os irmãos, nós discutimos por coisas insignificantes. Coisas pequeninas, coisas miudinhas, que não têm valor nenhum. E por vezes, nós geramos entre nós, como irmãos, debates que são inúteis e por vezes até mal intencionados. Sabem o que é quer dizer mal intencionado? É quando a pessoa provoca essa discussão para haver problema entre os irmãos. Então é isso que Paulo está aqui a dizer. Vocês têm que deixar de murmurar. Vocês têm que deixar de discutir. Colocar por vezes assuntos que nós temos uma expressão aqui em Portugal que se diz
não lembra nem ao menino Jesus. Certo ou não, Dani? Nós dizemos isso. Ei, apareceu esta discussão, nem o menino Jesus se lembrava disto. Que nem lembra ao menino Jesus estas coisas. Ou seja, nós lembramos de coisas ou fazemos coisas que nem ao menino Jesus ele se lembra de fazer. Amém? Então, ambas as atitudes, elas são o quê? Elas são contrárias às atitudes de Cristo. E além disso, elas são reprováveis pelo próprio Cristo. E como é que a igreja deve demonstrar a sua salvação por intermédio dos relacionamentos? Primeiro, fazer tudo sem se queixar, sem murmurar. Focar naquilo que o Senhor já nos tinha abençoado. Focar naquilo que o Senhor já nos tem dado. Entender o quão privilegiados nós somos já por sermos filhos de Deus. Esse já é o maior privilégio que nós temos. A palavra de Deus nos diz: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Preocupem-se em buscar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós já somos abençoados por sermos filhos de Deus. E tudo aquilo que Ele nos der já é um acréscimo, já é lucro. Amém? Então nós precisamos de dedicar isso. Sabemos que somos salvos, nós somos cooperadores, nós somos privilegiados em todos os sentidos. O Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na sua presença. Nós somos salvos, nós cooperamos com a obra de Deus. Qual é o maior privilégio que poderíamos ter, se não tudo isso? Salvação, acesso direto ao Senhor por intermédio de Jesus Cristo, fazer parte da obra gloriosa que o Senhor está a fazer aqui nesta terra. O que é que nós queremos mais, meus irmãos? É um carro que nós estamos preocupados. Meus irmãos, o Senhor pode nos dar tudo, mas a salvação é o tesouro mais lindo e mais precioso que nós temos, meus irmãos. Amém? Então, fazer tudo sem se queixar. E segundo, sem discussões. E investirmos tempo em nos dedicarmos àquilo que é saudável e que trará edificação aos irmãos. Então, invistam o vosso tempo em edificar aqueles que estão à vossa volta. Não percam tempos em discussões e em relacionamentos por vezes mal intencionados, meus irmãos. Não percam tempo. Gastem tempo edificando, discipulando, falando sobre Jesus quando vocês estão com os irmãos. Para mim é um privilégio eu ter irmãos que quando eu sento à mesa, mesmo que eu só esteja tomando um café ou comendo, a gente sempre fala sobre Cristo. Nós falamos sempre sobre igreja. E isso é o que edifica. Agora, tudo aquilo que não nos edifica, que às vezes nos traz confusão à cabeça, meus irmãos, coloquem de lado. Porque isso é Satanás inflamando o vosso coração, é Satanás colocando uma flecha inflamada dentro da igreja de Cristo, para que a igreja de Cristo ela se venha a dividir. Amém? Então, nós, nos nossos relacionamentos transformados, é sem discussão e sem murmuração. Amém? Relacionamentos transformados e uma conduta transformada. Paulo ele vai dizer o seguinte, no verso... ele diz assim, no 15, para que venham-se a tornar puros e irrepreensíveis. Quando nós falamos sobre sermos puros, significa sermos sinceros. Há traduções que usam a palavra sinceros, sermos sinceros, ter sinceridade. E a palavra grega usada, o original, neste verso, era utilizada para se referir, naquele tempo, ao vinho ou ao leite que não tinha mistura de água, ok? Ou então para qualquer metal sem impureza, que significa literalmente não adulterado. Ou seja, nós não sermos adulterados. E há um dado interessante, meus irmãos, que na época, aqueles que vendiam vasos, os oleiros, eles, muitas das vezes, quando os vasos acabavam de cozer, eles tinham algumas rachaduras. E alguns o que é que faziam para enganar o povo? Eles cobriam com cera. Okay? Eles cobriam com cera e ficava tudo lindo. Mas quando esse vaso ficava muito tempo exposto ao sol, essa cera o que é que acontecia? Ela derretia. Então todas as fissuras elas voltavam a aparecer. E esta palavra sinceridade ou ser sincero vem disso, porque o povo começou a dizer, eu quero um vaso sem cera. Eu quero um vaso sem cera. É daí que vem a palavra sincero. Ou seja, as pessoas estavam a ser enganadas e vem daí a palavra sinceridade. Um vaso sem cera. Okay? E o que é que nós podemos retirar então daqui? Que como cristãos transformados pelo Espírito, nós devemos de ser sinceros, sem nos misturarmos e sem nos deixarmos contaminar com esta geração corrompida e depravada.
Amém? Não nos deixarmos ser adulterados, transformados, moldados, segundo aquilo que esta geração depravada nos quer levar a ter como mentalidade e ações. Amém? Irrepreensíveis, Paulo fala, mesmo vivendo neste mundo perverso, não se deve encontrar em nós alguma falha. Ninguém pode ver em nós uma falha, ou seja, sermos um vaso sem rachadura. As pessoas precisam de ver em nós sermos irrepreensíveis. O cristão deve de refletir o caráter de Deus a ponto de viver de tal maneira que ninguém possa lhe apontar o dedo acusador. E esse Paulo está a dizer, vivam a vossa vida sabendo que vocês têm olhos olhando para vocês e para que vocês não sejam acusados de falha alguma por vocês viverem a vida de Cristo. Amém? E ele utiliza a expressão também inculpáveis. E este termo é aplicado a um sacrifício que significa imaculado. Ou seja, a pureza do cristão deve ser tal que suporta o juízo de Deus. É como o ouro quando vai no fogo e ele sendo puro, não derrete, não há mancha alguma, ele é puro. Amém? Então é através desta conduta transformada, sermos sinceros, irrepreensíveis, ninguém pode ver uma falha em nós e inculpáveis. E por fim, um testemunho notável, verso 15, ele diz, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. E tudo isto tem a ver com viver num mundo perverso, numa geração perversa. A vida cristã não é para ser vivida numa redoma de vidro, fechados num lugar, mas para que nós sejamos luzeiros no meio da treva. Nós temos uma missão no mundo, meus irmãos. Nós não vimos aqui domingo após domingo para depois vivermos uma bela vida ao nosso belo prazer. Mas nós saímos daqui deste lugar para viver uma missão, encarnarmos uma missão. E essa missão vai ser executada vivendo como filhos inculpáveis no meio desta geração. Jesus, ele orou lá na oração sacerdotal. Não peço que os tires do mundo, mas que eles no mundo possam ser protegidos por ti. Tu os possas proteger. Amém? Então Paulo nos exorta a brilharmos como estrelas no universo. E quando nós olhamos para uma estrela, ela não ilumina-se a si própria. Certo? A estrela, o que é que ela faz? Ela ilumina tudo aquilo que está à sua volta. Então, como estrelas no universo, nós precisamos brilhar, iluminar tudo aquilo que está à nossa volta. Não é brilhar para dentro, olhar para nós, ou colocarmos, como a palavra de Deus diz, um luzeiro debaixo, uma candeia debaixo da mesa, mas é para colocá-la em cima da mesa para que todos possam ver a luz de Cristo. Quanto mais escuro é um lugar, mais a nossa luz deve de brilhar. Amém? E nós, meus irmãos, como igreja, nós temos esse papel privilegiado, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz que até os anjos, eles desejavam ser eles a fazer essa obra, mas o Senhor disse, não, eles, os meus filhos, irão fazer essa obra gloriosa, essa obra magnífica. E nós, como igreja, precisamos de entender que isso é um papel importante e uma responsabilidade importantíssima que nós temos como igreja. Amém? Nós precisamos mesmo de viver isso, meus irmãos. Há missões aí que são incríveis, mas nós somos a maior missão que o Senhor colocou nesta terra, que é a igreja. Nós individualmente e coletivamente, nós podemos expressar esse amor e salvação de Jesus Cristo aos outros. Amém? E como ele finaliza aqui no verso 16, como é que nós conseguimos tudo isso? Retendo firmemente a palavra da vida. Amém? Mais uma vez, sem estas escrituras, sem este livro, nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguiremos viver a verdadeira vida de Cristo. Precisamos reter a palavra do Senhor em nossas vidas para que nós possamos brilhar como luzeiros, como estrelas no universo. Amém? Vamos orar. Paizinho, nós te damos graças, Deus, por esta palavra, Senhor. Nós te damos graças, Deus, porque em nós não há desejo nenhum por te buscar e tudo aquilo que nós aprendemos, Senhor, venha a refletir numa mudança em nossas vidas. Que nós possamos ser fortalecidos, Pai, para que nós possamos buscar isso, viver de maneira certa, de maneira reta, para que o Teu Evangelho ele possa ser propagado nas nações, possa ser propagado nos nossos trabalhos, nos nossos lugares de intimidade, nos nossos relacionamentos e que em tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado. A nossa salvação não é um fim em si mesmo.
A salvação é o começo de toda a nossa vida. Nos permite adentrar agora numa nova realidade. Uma realidade dos céus aqui na terra, Senhor. A nossa salvação é o bem mais precioso que nós temos em nós. Mas para isso, para nós vivermos a nossa salvação, nós precisamos de ser lapidados, Senhor. Nós precisamos de ser purificados. E é só mediante o Teu Espírito, mediante a Tua presença, que nós realmente conseguiremos chegar a esse lugar. Então nos ajuda, nos dá forças e nós te agradecemos por toda esta igreja, tu possas abençoar, tu possas usar todos aqueles que estão fracos, todos aqueles que se sentem fracos, sem forças, Senhor, para buscar a Tua presença. Dá-lhes força, Senhor. Que eles possam levantar-se mesmo fracos, buscar a Tua presença, orar, ler as Tuas Escrituras, para que eles possam ser de novo filhos incomparáveis de Deus nesta terra, para que a Sua luz possa brilhar em meio à escuridão. Então, obrigado, Deus, pelo privilégio, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, obrigado pela oportunidade. Deus os abençoe e glória a Deus.